Eu sou Silvana Blanc, coach de relacionamento, e o tema de hoje é como a falta de confiança acaba aí em brigas dentro do casamento. O quanto é importante ter confiança para acabar com as brigas no casamento. Quando a gente não confia, a gente não tem confiança no outro, vai gerar aí um desgaste dentro da relação, dentro do casamento, e o quanto é importante um relacionamento, um casamento com alta confiança, o casal confiando no outro, e o quanto isso gera conexão dentro do casamento, que é poder confiar no marido, sentir essa confiança dentro do casamento, você ter essa tranquilidade, essa harmonia aí de você evitar brigas, porque você está desconfiada do outro, porque você não sabe onde o outro está, você quer saber o que o outro está fazendo e você sempre está escondendo alguma coisa porque não tem essa confiança dentro da relação, ou talvez possa ter acontecido alguma coisa aí na relação de vocês, talvez uma situação de infidelidade, algo mais sério, onde você tem essa dificuldade de resgatar essa confiança. E por que é importante ter essa confiança dentro do casamento? É sobre isso que eu vou falar aqui hoje, porque o quanto isso afeta a relação, eu não poder confiar no outro, eu não conseguir confiar no outro. Então eu quero começar aí abrindo a sua mente para pensar quanto afeta, a falta de confiança afeta o casamento. Ela vai afetar na questão das brigas, das discussões, porque se eu não confio no meu marido, eu vou estar o tempo todo ali insegura, eu vou estar o tempo todo perguntando onde ele está, o que ele está fazendo, e se eu não pergunto, eu vou ficar sofrendo calada. Mas isso vai me afetar, isso vai atrapalhar ali o relacionamento, o casamento, não tem como não influenciar. A confiança é um dos alicerces, é um dos princípios que precisam ter, que norteia ali o casamento, o relacionamento. Eu preciso confiar no outro. Então, se eu não confio, eu vou ter duas dificuldades aí, logo de cara. Uma, que eu vou discutir, eu vou brigar, eu vou querer controlar ele o tempo todo, porque eu não tenho confiança. E outra, isso vai me atrapalhar a ter mais intimidade. Eu não vou conseguir ter intimidade com alguém que eu não confio. Eu vou estar sempre com o pé atrás. E Silvana, o que fazer para ter mais confiança? De cara, eu vou te dizer, para a gente confiar em alguém, me diz aí, eu quero que você coloque nos comentários. Nas pessoas que você mais confia, qual é o critério principal? São aquelas o quê? Que você mais conhece. Fala aí, quais são as pessoas na sua vida que você mais confia? Talvez você vai dizer que é sua mãe, talvez você vai dizer que é um filho, talvez você vai ter mesmo uma grande amiga. Hoje é o dia aí onde está se comemorando o dia do amigo. Qual amigo que você confia? Coloca aí nos comentários, né? Eu tenho um amigo que eu confio, não, eu só confio na minha mãe, eu só confio em tal pessoa. Em quem você confia? Quando você para pensar nessa relação aí, onde tem confiança, você vai observar algo comum entre todas elas. Eu só confio naquilo que eu conheço. Eu só dou o meu voto de confiança porque eu conheço tanto essa pessoa, eu conheço tanto que eu digo que eu posso confiar nela. Então a gente confia em quem a gente conhece. E se você não conhece o seu marido a ponto de confiar, então tá na hora aí de investir nessa intimidade, de você ter que buscar essa conexão, essa intimidade de conhecer o outro e se deixar ser conhecida. Que muitas das vezes a gente fala, eu quero saber mais do meu marido, eu quero conhecer mais o meu marido parece que está escondendo alguma coisa, e aí eu te pergunto, será que você também se deixa conhecer? Será que o seu marido sabe dos seus sonhos, dos seus objetivos, dos seus projetos? Então, para eu ter confiança dentro do casamento, a gente precisa conhecer e se deixar conhecer, dividir essa intimidade. Ter intimidade física, né? O toque físico, ter uma intimidade física, quase que qualquer pessoa consegue.
é físico, é só ali, é carne. Mas a intimidade mesmo, essa que vem de dentro, essa conexão de emoções, de alma, isso é que faz sentido, isso é que faz você alimentar o amor que você tem. Se você ficar só achando que intimidade é só ali uma carícia, é eu estar perto, isso é importante. Mas a maior intimidade é eu conhecer o outro e me deixar ser conhecida. E quando a gente conhece alguém a fundo, aí sim, eu posso dizer que eu posso confiar nessa pessoa, porque eu conheço de fato, eu conheço, então a gente vai ter ali confiança dentro do casamento. E aí eu quero te fazer uma pergunta aqui agora. O que você acha pior? Você estar casada e infeliz no casamento? Ou uma pessoa que vive uma vida ali solteira, uma pessoa que vive uma vida isolada e ela não tem relacionamento? Qual dessas duas pessoas você acha que vai ser mais feliz? O que você acha pior? Existe uma pesquisa que foi feita com esses dois comportamentos e foi provado que ainda mesmo que o casamento não esteja tão feliz, ainda assim é melhor do que uma vida isolada. Que uma pessoa que vive uma vida isolada, na solidão, ela vai viver 10 anos menos do que uma pessoa que vive um relacionamento. Olha, como isso afeta a confiança aí, vai afetar até mesmo a nossa saúde. Por isso é importante a gente ter confiança, a gente confiar no outro. E aí, essa pessoa vai viver menos. E você sabe por quê? Porque quando a pessoa decide ficar sozinha, não pense que aquela pessoa, mas eu conheço uma amiga, eu conheço pessoas que gostam de viver sozinha. Elas não querem se relacionar. Você pode ter certeza que essa pessoa tem aí uma ferida emocional. E a máscara que ela usa é essa proteção. Eu prefiro não me relacionar, não ter um relacionamento, viver sozinha, ter uma vida aqui sozinha. Por quê? Porque eu não quero me decepcionar de novo, porque eu sofri alguma coisa no passado e eu não quero me decepcionar. Então, por aquela proteção, ela prefere não ter um relacionamento. Mas pode ser que você fale assim, não, mas talvez seja você a pessoa que gosta de ficar aí sozinha. Não tem nenhuma decepção. Muitas das nossas coisas, muitas das nossas feridas, elas são emocionais. Elas ficam no nosso inconsciente e a gente nem sabe que tem. Por isso que a gente precisa curar essas feridas internas, aquelas que a gente não vê. Porque quando a gente se machuca, se eu machucar agora o meu braço, eu vou ver aqui um machucado. E eu vou passar remédio, eu vou curar, eu vou cuidar desse machucado aqui. Mas a minha ferida emocional, eu não estou olhando para ela, eu não estou vendo, mas ela está lá. E tem coisas que a gente não tem consciência de que a gente viveu. E ela está ali. E talvez você esteja aí se protegendo por conta disso. Então, a primeira reflexão aqui é essa. É muito melhor você estar dentro do relacionamento do que viver uma vida isolada. Então, a gente já vai partir do princípio aqui que se hoje você está enfrentando alguma dificuldade aí no seu casamento, vale muito mais a gente aprender a resolver, a superar essa dificuldade, do que pensar, não, eu vou me separar, eu vou desistir. Talvez você pense aí que eu prefiro ficar sozinha, homens são muito difíceis, ter relacionamento é muito difícil, e aí você faz essa opção. Só que quando você faz essa opção, você pode ter certeza que você vai sofrer muito mais e isso vai afetar inclusive a sua saúde, porque isso já foi provado cientificamente. Então vamos agora aqui pra gente. A gente está casada e tem alguma dificuldade aí de confiar, de confiança. Por que que essa confiança é importante? Foi feito um teste onde pegaram mulheres para fazer exames de ressonância magnética. E aí, antes delas entrarem para esse teste, foi perguntado para elas o quanto elas confiavam no marido, o quanto tinha essa confiança dentro do casamento, dentro do relacionamento.
E todas aquelas que diziam que dentro do casamento tinham confiança, eles davam choques no tornozelo enquanto estava fazendo aquele exame. E essas mulheres que tinham essa autoconfiança, essa confiança dentro do casamento, elas não se assustavam, elas faziam o exame com tranquilidade. Já as mulheres que não tinham essa confiança, elas tinham medo, elas não conseguiam fazer aquele exame tranquilo. Então, afeta o nosso estado, o nosso jeito de ser, a nossa saúde. Para a gente estar num relacionamento, eu preciso confiar no outro. É preciso ter essa confiança, a gente viver essa intimidade, sabe? Porque quando a gente não tem confiança, vai acabar em brigas. A gente vai ficar brigando o tempo todo. Porque eu não vou conseguir confiar, não vou ter um relacionamento fluido, tranquilo. E isso tudo vai te gerar ali motivos para você ficar brigando. E quando você tem confiança na mulher, ela produz a ocitocina, né? Que é chamado o hormônio aí do carinho, da alegria. Ela tá ali associada a exatamente os laços do casal, ou então esse laço de mãe e filho, essa emoção, esse hormônio que vai te gerar ali mais felicidade. E quando você, mulher, está feliz, confiante, está liberando esse hormônio aí da alegria, o que você vai ser para o seu marido? Você vai ser mais carinhosa, mais alegre, mais motivada. E quando o homem percebe isso, ele também vai querer conquistar a sua confiança, demonstrar essa confiança para você. Então a confiança, ela é muito importante dentro do casamento. Agora, se você me disser assim, mas eu passei, Silvana, por uma situação de infidelidade, de que foi muito difícil e eu não tô com dificuldade de voltar a confiar. Então você precisa aí passar por um processo de superação dessa infidelidade. Porque se a gente não supera, se a gente não consegue resgatar essa confiança, o relacionamento aí já vai estar fadado a gente continuar brigando. Porque uma hora você vai jogar na cara dele aquilo que você desconfia, uma hora você vai brigar porque você vai ficar ali falando, sabe aquilo que você me fez? Sabe aquela coisa lá do passado? E às vezes você fala assim, para não brigar, eu deixo pra lá, eu fico calada, eu não quero discutir sobre isso. E sabe o que acontece quando a gente não resolve uma situação? Ela fica pendente. Quando a gente fica com algo pendente, aquilo fica voltando na nossa mente. Quando a gente conclui uma situação, a nossa mente entende que a gente finalizou, que a gente concluiu. E se eu não resolvo aquela questão com meu marido, aquilo que está me incomodando, uma hora aquilo vai voltar. Porque eu não esqueço, é como se eu deixasse aquela pastinha aberta dentro de mim, sabe? Quando você tem um serviço para concluir, e se você não conclui, ele fica ali em cima da sua mesa. É mais ou menos assim. É assim que funciona quando você vira e fala assim, eu não vou resolver isso com meu marido, eu vou deixar para lá, eu não vou falar sobre esse assunto, porque eu sei que a gente vai brigar, então eu não vou discutir isso agora. Eu vou deixar esse assunto para lá, eu vou ficar quieta, porque se eu falar isso, a gente vai brigar. E o que acontece? Você está só adiando o assunto. E quando ele voltar, ele pode voltar muito pior. E se você também fica ali jogando na cara do outro que o outro fez, aquilo que aconteceu, aquela situação, você não resgata essa confiança, olha que relacionamento vai ser. Vocês vão brigar o tempo todo. É aquele ambiente ruim, sem harmonia, onde vocês só ficam trazendo aquilo de volta, trazendo aquele assunto que não passa. Então, se você tem alguma dificuldade aí de confiar, é preciso você buscar a superar essa situação que te gerou essa desconfiança. Às vezes é uma situação real de algo que o outro de fato fez e hoje você não consegue confiar, como por exemplo uma situação de infidelidade, como pode ser algo da sua cabeça. Pode ser algo, talvez, que você tenha vivido na infância, você viu algum familiar, alguma situação onde houve infidelidade e você cresce com aquela ideia na cabeça de que todo homem trai.
E aí você cria uma crença aí negativa. E essa crença faz com que você tenha dificuldade de confiar no outro. Então, isso pode ser real, como pode ser algo que está dentro de você. Alguma ferida que está aí dentro e você precisa ressignificar, curar, para que você consiga ter confiança aí no seu marido. Mas é fundamental vocês resgatarem essa confiança. Ele precisa confiar em você, você precisa confiar nele. Porque sem confiança vocês vão ficar brigando. Uma das coisas que as pessoas hoje mais reclamam, me mandam mensagens aqui nas minhas redes sociais, é que o marido fica escondendo o celular, fica colocando senha que não mostra, ou então fica curtindo outras mulheres no celular. Gente, não é para curtir outras pessoas. Intimidade é para ter entre vocês dois. A amizade, ela é diferente. Não é pra gente ficar tendo muita intimidade. Começou a ter muita intimidade na conversa, começou a curtir coisa muito além, tá errado, não tem que seguir. Essa pergunta me fazem muito, por isso que eu tô trazendo aqui, me veio, é porque talvez você precise dela. Meu marido tá curtindo um monte de mulheres, tem problema? A gente pode sim conhecer várias pessoas, mas com qual intenção? Com qual intenção eu estou seguindo essas pessoas? A gente sente, a gente passa isso para o outro. Quando a gente conhece o outro, quando a gente tem essa intimidade, a gente sabe muito bem quando aquela curtida ali teve alguma outra intenção ou não. Mas quando a gente tem essa intimidade, essa conexão, você vai simplesmente confiar. Você não vai ficar ali vigiando o tempo todo quem que o outro está curtindo, o que ele deixa de curtir, porque vocês vão estar se curtindo tanto que vocês não tem tempo de estar preocupado com o que o outro está fazendo no celular, entende? Então, ao invés de se preocupar somente com essa parte negativa, o foco é a gente investir no relacionamento. O que é importante? Se importante para o meu casamento é ter confiança, o que eu preciso fazer para resgatar essa confiança? É que muitas das vezes você está ali com dificuldade no casamento, você está passando por uma situação que você não sabe como resolver. E onde fica o seu foco? Eu fico pensando na dificuldade, eu fico pensando de fato que o meu marido está escondendo a senha, que ele fica muito no celular. Eu fico preocupada se o meu marido está curtindo muitas mulheres, com quem ele está conversando, com quem ele está curtindo. E aí o seu foco fica onde? No problema. E quanto mais você foca nisso, parece que o problema só aumenta. Porque onde você está nesse momento? Vamos lá. A nossa mente, ela não sabe o que é passado, o que é o futuro, o que é real e o que é imaginário. Se você está pensando nesse momento em algo, o seu pensamento vai te gerar um sentimento, vai te gerar uma emoção. E se eu estou agora pensando que o meu marido está fazendo algo de errado, que o meu marido está mexendo no celular, que ele está me escondendo, que eu não confio nele, o meu marido está me escondendo algo. Qual a emoção que eu estou sentindo? A emoção desse desespero, dessa raiva, dessa desconfiança. E o que a Silvana nesse momento vai estar ocupada? Em pensar nesse problema. E o método cura do casamento, ele te faz pensar exatamente no inverso. É você curar essas feridas e você começar a pensar na solução. Porque enquanto eu estou aqui ocupada pensando no problema, eu vou estar ocupada pensando no problema. E eu não vou ter tempo de investir no meu relacionamento. Entende isso? Enquanto eu estou aqui desconfiada do que ele está fazendo, se ele está escondendo o celular de mim, se ele está curtindo outras fotos, o que ele está fazendo, eu não estou me ocupando de investir nessa relação. De fazer, então, o que eu preciso fazer aí, Silvana, para ter mais confiança. Será que eu tenho confiança no meu relacionamento? E às vezes a gente olha tanto para o outro e eu te pergunto, será que o seu marido hoje confia em você? Ele também confia em tudo que você faz?
Será que vocês vão passar aqui nesse critério que eu vou falar daqui a pouco, nos 5 critérios? Será que vocês dois vão passar nesses critérios da confiança? Então, é isso que a gente precisa fazer, é mudar o foco do problema para a gente trazer o que é positivo, o que é importante dentro do casamento. O que eu preciso fazer para ter um relacionamento melhor? Eu não consigo ter diálogo com meu marido, eu estou discutindo com meu marido, a gente sempre discute, a gente não consegue falar de certas coisas. Se eu falo, por exemplo, da senha do celular, já falei que ele tinha que me dar a senha do celular e ele não me dá, e a gente discute todo dia por causa disso. E aí você fica naquele ciclo vicioso de situações, problemas, onde vocês toda noite discutem, hoje sempre tem discussão, vocês têm uma desarmonia, você não consegue confiar um no outro, porque quanto mais a gente se afasta, mais a gente desconfia. Eu só consigo confiar em quem eu conheço, em quem eu estou próxima, em aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu tenho certeza. Então, você fica ali voltada só para o problema, para a falta de confiança, para a desconexão, vocês vão se afastando e aí chega um momento do casamento onde você pensa assim, caramba, eu tô cansada, eu acho que o amor acabou, eu acho que a nossa relação não tem mais jeito, eu acho que a gente está brigando tanto que a melhor coisa é eu desistir do casamento. E aí, por qualquer razão, você acha que acabou. E não é assim. A solução não é o divórcio. Não é assim que você vai aprender. Se você está passando por alguma situação aí, é porque você precisa aprender algo. A gente conecta, a gente busca exatamente aquilo que a gente precisa. Pensa, é só você pensar num exemplo muito fácil de entender. Nós temos livre-arbítrio, nós somos livres para escolher qualquer pessoa. E você já se perguntou por que você escolheu esse marido? Por que você escolheu essa pessoa para estar casada? Porque às vezes a gente fica questionando, falando mal do marido, dizendo que ele é isso, que ele é aquilo. Mas por que você escolheu esse homem? Por que você está nesse relacionamento? É para você crescer. As histórias, os relacionamentos, é a melhor forma onde a gente evolui, onde a gente aprende, onde a gente cresce. A gente aprende o tempo todo. E a vida é assim. Agora, quando a gente aprende alguma lição, a gente não volta mais para ela. Você já pensou nas coisas que você aprendeu na sua vida? Quando você aprendeu a andar de bicicleta, aí você ficou um tempo sem andar, você teve que aprender de novo? Quando você engatinhava e começou a aprender a andar, você precisou depois voltar a engatinhar para andar de novo? Não, você aprendeu a lição. E é assim com tudo. Então, se você está passando por alguma situação difícil aí no seu casamento, ou está precisando ter mais diálogo, você não está conseguindo conversar, eu não estou conseguindo ter confiança, Silvana, então vamos resgatar essa confiança. Mas como eu vou perdoar? Ele foi infiel, ele fez isso. Superando essa infidelidade da forma correta, seguindo alguns passos, onde você vai aprender a perdoar e ele também tem que entender o quanto é importante para você resgatar essa confiança, o quanto é importante a confiança dentro do casamento. Mostre para ele, olha, eu descobri que afeta até mesmo a saúde. As pessoas que têm autoconfiança no relacionamento vivem mais. Que tal? Não é uma ótima sugestão hoje para você dizer para o seu marido? Então, sabendo disso, que tal a gente resgatar essa confiança, buscar ter mais confiança, você demonstrar que eu posso confiar mais em você, para que a gente tenha um relacionamento melhor, mais harmonioso, para que a gente pare de brigar por certas coisas que a gente fica aí desconfiando. É focar naquilo que eu quero no meu casamento e não no que eu não quero. O tempo todo a gente fica focando no que não quer.
eu sei que tá ruim isso, que tá ruim aquilo, e eu brigo por causa disso, eu brigo por causa daquilo, eu brigo porque ele não me ajuda, eu brigo por causa do celular, eu brigo porque ele chegou tarde e não me falou, e aí uma série de coisas, e uma série de situações que geram essas desarmonias e discussões. Quando você precisa aí entender a importância aí de resgatar essa confiança, de resgatar essas situações para gerar mais essa conexão entre vocês. Então, entendendo tudo isso, entendendo o quanto essas situações, né, de estresse aí, de brigas, essas situações, o quanto elas ainda comprometem a nossa saúde. Eu vou passar aqui para vocês 5 critérios. Para você, se quiser, já pega um papel e uma caneta aí, para você anotar. 5 critérios e você saber se vocês estão vivendo essa confiança dentro do casamento. E cuidado para você não cair no erro de só querer encaixar o seu marido ali. Pense em você também. Será que ele, olhando para você, ouvindo esses 5 critérios, ele pode dizer que você é uma pessoa confiável? Então, o primeiro critério dentro do casamento, para a gente saber se existe aí, se as pessoas são confiáveis, se existe essa autoconfiança, é a honestidade. A pessoa que ela é honesta sempre. Não dá pra gente confiar em quem mente. Ah, mas ele contou só uma mentirinha pro amigo, contou uma mentirinha para outra situação porque ele precisou contar para resolver tal coisa. Gente, honestidade é essência. É caráter. Não dá, se a pessoa mente para uma coisa, se ela precisar resolver algo com você e precisar mentir, ela vai mentir. Então, não tem essa. Tem que ter honestidade, a gente tem que ser sincero com o outro. Não tem essa coisa de mentir um pouquinho, eu vou mentir isso aqui pro bem, eu vou mentir porque isso aqui foi preciso mentir. A gente não precisa mentir. Se a gente quer ser pessoas confiáveis, a gente precisa de honestidade. Esse é o primeiro critério dentro do casamento para ser pessoas confiáveis. O segundo critério é a transparência, sem segredos. Quando você perguntar assim, onde você estava? É ele responder sem hesitar. Sabe aquela coisa assim? Não, eu estava e eu pensei, eu passei, já gerou dúvida, acabou. Então tem que ter transparência. Onde você estava? Sem problemas eu falo onde eu estava. Eu não preciso ficar dando satisfação para o outro o tempo todo. É diferente as duas coisas. Não significa que você tem que controlar o outro e perguntar o tempo todo onde o outro estava. Mas quando você precisar perguntar, o outro tem que responder sem hesitar. Como, por exemplo, vamos trazer aqui para o celular, que parece que é um dos assuntos da vez, né? Onde as pessoas estão passando muito por essa situação. Eu pergunto a senha para o meu marido. Qual é a senha do seu celular? Tem que ser transparente. Tá aqui a senha é essa, aperta aí. Só que não significa que eu vou ser uma mulher controladora e que eu vou ficar ali olhando o celular da outra pessoa o tempo todo, porque isso você vai ainda sofrer. Lembra que eu falei aqui o quanto a autoconfiança ela gera esse hormônio do carinho, a ocitocina, o quanto ela me faz ser um ser humano melhor, o quanto ela afeta na minha saúde. Agora você imagina eu o tempo todo desconfiado olhando o celular do meu marido. Não faz o menor sentido isso. Então, quando eu falo de transparência, por exemplo, eu sei a senha do celular do meu marido, mas eu não mexo no celular dele. E se eu precisar, vai ser por uma ocasião assim muito... põe uma música aí, porque a gente tem o hábito de colocar música no celular no momento da refeição. Ou se quiser, pega aquela informação, o telefone de alguém, eu sei a senha, mas eu não vou ficar ali olhando o tempo todo. Então, quando a gente fala de transparência, do outro falar sem hesitar, não significa que hoje você vai falar assim, tá vendo? Pra gente ser pessoas confiáveis, eu vou ter que perguntar para você o tempo todo onde você tá. E, por favor,
Não fique demorando, fale rápido para eu ter certeza que você é confiável. Então, cuidado com a interpretação. Tem que ser essa transparência, mas para você ficar tranquila. Quando eu pergunto, ele fala onde estava, ele fala o que estava fazendo e não tem problema algum. Mas sem você pensar que por causa disso você agora vai ser essa mulher controladora que vai querer saber onde ele estava e tudo, tá? Então a transparência é só essa transparência mesmo. Quando eu preciso perguntar, ele responde sem hesitar, sem problemas, e ele fala onde ele está, e isso não é um problema pra gente. Então, se você já passou pelos 2 critérios, a gente vai para o terceiro critério, que é o da responsabilidade. Responsabilidade é quando você mantém promessas. Sabe quando você promete algo para o outro e às vezes não cumpre? Aquelas promessas que vocês fizeram para o outro, falaram para o outro e vive descumprindo, nunca vai até o fim, não cumprem aquilo que fala, aí vai gerar também essa desconfiança. E a quarta ação, o quarto critério são as ações éticas. E o que é ação ética? É uma conduta justa e honesta. É aí que entram os valores. Será que você tem os mesmos valores do seu marido? Será que vocês têm os mesmos valores? O que é importante para um também é para o outro. Vocês têm aí os mesmos objetivos. Então, essas ações éticas, eu só vou ter isso como forte, como confiável dentro do meu casamento, se a gente tiver os mesmos valores. Se para mim algo é importante, eu não abro mão, e para ele é indiferente, ou para ele é um outro valor, ele não entende que isso é importante, a gente não vai ter aí uma relação de confiança, porque eu vou achar que ele não está me entendendo, e não é. São valores. Então, esses valores têm que estar alinhados. Tem que estar alinhado. Quais são os seus valores? O que é aquilo que você não abre mão? O que é importante para você? Então, essas ações éticas, elas também têm que estar alinhadas. Porque senão a gente não consegue viver essa relação de autoconfiança. Eu não vou conseguir confiar no outro, porque o que eu penso é diferente do dele. Entende que quanto mais coisas em comuns a gente tiver, quanto mais valores comuns, mais as chances, são maiores as chances da gente ter mais intimidade e conexão dentro do casamento. Então, para acabar com as brigas no casamento, para eu ter um casamento harmonioso, é preciso isso, a gente ter essa intimidade, esses valores comuns. Então, o quinto critério, a prova da aliança, é demonstrar que ele te protege. Não ser egoísta. O que é a prova da aliança? Eu não sou mais um, agora nós somos 2. É não ser egoísta, é pensar que daqui para frente, dentro do casamento, eu já não penso só no que é importante para mim, nos meus objetivos, na minha felicidade, só nas minhas coisas e esqueço o outro. A verdade, a gente está vivendo aqui uma unidade. E quando a gente vive unidade, não sou eu, agora somos nós. E será que existe isso no seu casamento? Essa prova da aliança? Ou vocês se perderam ao longo do tempo? Está cada um interessado em fazer uma coisa? E aí você pode dizer, mas Silvana, você sempre diz, porque eu sempre digo, já vou repetir aqui, que para a gente fazer o outro feliz, para eu fazer o outro feliz, eu primeiro preciso ser feliz. Então, se eu estou pensando primeiro na minha felicidade, não está tudo bem? Está tudo bem desde que você esteja feliz pensando nesse contexto do nós. Eu preciso fazer meu marido feliz, então eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz. Eu acabei de falar, a mulher quando tem autoconfiança, ela libera esse hormônio da ocitocina. Então, para eu liberar esse hormônio do carinho, da alegria, de ser ali contagiante para o meu marido, eu preciso o quê? Estar confiante, estar segura, me sentir amada. E é por isso que o método cura do casamento, ele passa por isso. Ele é exatamente mostrar que no início, a primeira coisa que você precisa fazer no seu relacionamento é cuidar de você. Como que eu vou entrar num relacionamento, eu vou me relacionar se nem eu estou bem? Então, o primeiro relacionamento é com a gente mesmo.
Quando você abre os olhos de manhã, o primeiro contato que você tem é com quem? Com você mesma. Você primeiro, você vai se relacionar com você. Mas a sua vida, o seu contexto, existe agora aí, uma unidade. Então, esse quinto critério tem a ver com isso, essa prova da aliança. Será que eu vivo somente pensando em mim, nos meus interesses, ou a minha vida hoje a gente pensa em nós? O que é melhor para nós? Será que isso que a gente vai, um passeio que a gente vai fazer no final de semana, é o melhor para nós? Quantas brigas dentro do casamento acontecem por conta disso, esses desentendimentos? Mas eu queria tal lugar, e eu queria tal lugar. Não, você está ficando muito tempo fazendo isso, o outro está ficando... É preciso ter uma harmonia nesses objetivos, nos valores, a gente saber o que fazer para não brigar. E se eu penso só em mim e não abro mão do que é melhor para nós, aí eu vou viver assim, quebrando esse critério da aliança. Porque eu estou pensando em mim, só nas minhas vontades, nos meus desejos. Então é importante aí esse quinto critério também. Eu vou repetir aqui os 5 critérios que é para você refletir hoje aí dentro do seu casamento. Se você vive esses 5 critérios, que é o da honestidade, o da transparência, da responsabilidade, das ações éticas e da prova da aliança. Reflita hoje, será que o seu casamento passa por esses 5 critérios? E aí você pode me dizer assim, puxa, Silvana, tá complicado porque eu fiquei em algum desses critérios aí. Talvez você tenha segredos um do outro, talvez você esteja nessa situação aí do celular e seu marido fica escondendo a senha de você. E será que tem jeito? Sim, tem como. Você só tomou consciência agora e agora você entende que você precisa reconquistar e resgatar essa confiança dentro do seu casamento. Por que você está me ouvindo aqui agora? Por que a gente escuta uma aula? Por que a gente lê um livro? Por que a gente vê uma informação? Para a gente ter consciência. Sabe quando a gente escuta uma informação e a gente fala, caramba, eu nunca tinha pensado nisso antes? Às vezes é algo tão simples e às vezes é algo que você já ouviu. Tem coisas que às vezes a gente ouve assim, não, mas eu já ouvi isso antes, mas eu nunca pensei dessa forma. Talvez eu te mostre uma mesma coisa que você já conheça, mas com um outro pensamento, de uma forma diferente, num outro aspecto. E aí você fala assim, uau, eu nunca pensei dessa forma. E aí quando a gente toma consciência, quando eu tenho esse conhecimento, aí sim eu posso curar. Lembra que eu falei das feridas emocionais? Aquelas feridas que ficam lá dentro da gente. Você, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, você não tem consciência que ela está lá. E às vezes você pode estar vivendo uma situação, ou você pode estar se comportando de uma forma que você não entende por quê. Por que será que eu estou vivendo isso na minha vida? Por que será que toda vez que isso acontece, eu tenho essa reação? E isso tudo pode ser em virtude de algo que está no seu inconsciente, de alguma ferida que você não sabe que está lá. E como que você começa? Qual é o início da cura dessas feridas emocionais? Da cura do que tem lá dentro e a gente não sabe? Saber, conhecer. Esse é o primeiro passo, é você estar aqui, me ouvindo. E é por isso que você está aqui buscando essa informação, para clarear alguma coisa aí na sua mente que você não está entendendo o porquê você está vivendo. Então, talvez você não soubesse desses 5 critérios. E agora, sabendo desses critérios, você vai ter consciência, vai clarear essa informação na sua mente e você já vai começar aí a buscar, a ter mais confiança dentro do casamento. E Silvana, como eu faço aí para curar mais essas feridas? Aí é por isso que eu criei o método Cura do Casamento, em busca exatamente de curar essas feridas e nos preparar cada vez mais para dentro do relacionamento. Mas com esses passos, esse critério hoje,
você já vai ter essa consciência de começar a buscar mais confiança dentro da relação. Porque você já sabe que com um relacionamento com mais confiança, você vai liberar esse carinho, você vai liberar esse hormônio da felicidade e o que vai diretamente refletir na sua saúde, você vai viver mais, você vai acabar com as brigas, você vai ter mais harmonia e um relacionamento, um casamento harmonioso, sem discussões, sem brigas, com certeza vai refletir na sua saúde, vai fazer com que você viva mais e com que você viva melhor. Porque quando a gente está bem dentro do relacionamento, a gente consegue lidar com as outras situações da vida. Você até consegue estar com um problema no trabalho, mas se você está feliz dentro de casa, no seu casamento, você lida bem com o problema no trabalho. Agora tenta fazer o inverso. Tá com seu casamento cheio de problemas, cheio de brigas, cheio de discussões e vai trabalhar. Você não consegue. Vai interferir diretamente. Então não tem como. O nosso relacionamento, a nossa vida amorosa, ela reflete em todas as áreas da nossa vida. Até porque o amor, ela é a emoção suprema. É a emoção de mais alto nível, é suprema, é a emoção positiva maior. Então, quando isso está bem resolvido na nossa vida, a gente vai ter todas as outras áreas com muito mais facilidade, até mesmo para enfrentar qualquer situação que você tenha que enfrentar aí. Então, é importante sim resgatar, você ter consciência dessa confiança dentro do casamento. Então, faça essa listinha, faça essa reflexão, esse é o passo que eu estou deixando aqui para você hoje, de você refletir sobre esses 5 critérios. Um grande beijo, tenha mais confiança dentro do casamento, para que vocês tenham mais essa intimidade, mais esse relacionamento com conexão entre vocês. E até mais!